Olá, sejam muito bem-vindos aí ao canal Psicologia e Reflexões. Eu sou Mônica Alves, psicóloga. Meu nome é Maria Rita, sou psicóloga também. E a gente está aqui hoje para falar sobre a escolha de abordagem na graduação. É um tema aí que instiga os acadêmicos de psicologia, né? Dentre as escolas ou abordagens clássicas, aí a gente vai citar a psicanálise, a análise do comportamento, humanismo, a gestalt, a sistêmica, a terapia cognitiva comportamental. Então, dentro dessa diversidade, né, como fazer uma escolha, né, mais consciente? Então, a nossa intenção aqui hoje, né, nesse bate-papo para vocês, é de trazer algumas reflexões nesse sentido, né? O que a gente deve considerar, como é que foi o percurso aí nosso, né, de duas pessoas aí que muitas pessoas nos têm como referência, né? A gente tem feito alguns trabalhos juntos aí na academia, né, contribuindo aí com a psicologia. Então, eu queria aí que Maria Rita nos dissesse um pouquinho como é que foi a escolha, né, que você fez, né, como é que ela se deu, em que momento que fica claro para você, né, que abordagem que você gostaria aí de usar na clínica, né, para os atendimentos. Quando você me convidou, é claro que a primeira coisa que acontece na nossa cabeça é lembrar de como que a gente se sentiu, né, ao fazer essa escolha. Como nós somos professoras, a gente acompanhou vários alunos nesse processo. E como também já vivemos, sabemos que não é um processo fácil, é um processo que dá uma certa mexida, né, no aluno, porque tira ele desse lugar de ficar só sentadinho na cadeira, tendo que pensar só sobre as matérias, mas agora é pensar sobre ele mesmo, né, sobre a formação. E a minha escolha foi muito nesse sentido. Né? Eu era uma aluna que até então não tinha me preocupado em me colocar como profissional ou me colocar teoricamente de alguma forma. Eu estava só passiva, né, estudando, fazendo prova. E de repente é justamente isso que incomoda. É não ter que estudar, não fazer prova, a gente agora vai ter que se colocar. Eu não me lembro exatamente como que foi, eu falo isso muito em sala de aula com os alunos. De repente eu percebi que eu já pensava de uma forma. E eu não gosto de falar isso, que é meio clichê, né? A abordagem me escolheu, ela não me escolheu. Eu, de fato, chegou um momento que eu tive que me posicionar. E aí foi assim que eu me tornei, na faculdade, gestalt terapeuta, que é uma das áreas, né, do humanismo ou da fenomenologia existencial humanista. Depende muito da faculdade, tem categorias diferentes. Então eu fiz supervisão, como os alunos de hoje também já fazem, durante 1 ano e meio em gestalt terapia durante a faculdade. E me mantenho fiel a essa escolha até hoje, porque ela comunga com a forma como eu penso, né, as questões psicológicas que se apresentam, que são apresentadas pelos meus pacientes. Diferente de você, eu me lembro como se fosse hoje, né, e aí lá se vão muitos anos, né, quando eu entro na sala, o grupo já estava reunido, né, para o primeiro estágio na clínica, e aí era a clínica psicanalítica infantil, né? E assim, foi uma coisa meio que do encanto à primeira vista, né? Com a psicanálise. E aí eu penso que a psicanálise, ela sai na frente com a clínica infantil, né? Então eu penso que a minha escolha, ela foi no encanto, mas consciente também, porque a infância, ela sempre me mobilizou, né? Eu transito bem aí pela clínica infantil, né? Então eu penso que esse encontro, ele foi um encontro muito promissor, sabe, na minha vida, né, em como que a partir desse momento que a psicanálise se apresentou como uma possibilidade real de trabalho, né, porque na sala de aula, enquanto acadêmica, a gente escuta, né, desse lugar muito teórico, muito abstrato, né, mas quando eu vi os casos, a condução, os apontamentos, né, foi um encanto que ainda carrego comigo, né, até esse momento. Quais são as facilidades que você encontrou, né, na sua escolha, né, na gestalt terapia, aí, né, como corrente do humanismo? Né? O que você acha que essa abordagem ela te possibilita, né, ou tem te possibilitado na clínica? Eu penso que a primeira coisa que envolve essa escolha é que para ela ser uma boa escolha, ela tem que te ajudar a sentir menos medo daquilo que o paciente te traz. Então, acho que uma escolha bem feita, uma escolha conscienciosa, ela te ajuda a não ter medo daquilo que vai acontecer, porque o consultório é se preparar para o inesperado.
Então, quanto mais confortável você tiver com a sua abordagem, melhor para você. Então, a facilidade de ter escolhido o humanismo é porque ele não me dá mais um problema no trato com o paciente, muito pelo contrário. Ele facilita o meu entendimento, a minha intervenção, me facilita entender o que o outro está trazendo. Assim como a psicanálise faz para você também. A pessoa fala e ela serve como um idioma, né? Uma tradução. Né? Acho que essa que é a grande facilidade. É da gente conseguir fazer, né, a partir das nossas escolhas de abordagem, esse elo, né, mediador mesmo, né, entre as questões que o paciente nos traz. Né? E falando do lugar da psicanálise, enquanto facilitador, né, eu gosto muito dessa ideia de poder acolher, né, de acolher aí no tempo que o sujeito tem para se apresentar, acolher as questões que nem o próprio sujeito se dá conta, né, quando a gente pensa e abre um espaço para o inconsciente. Então a psicanálise, ela me deixa, como você diz aí, muito confortável, né, e é o que eu pretendo também passar aí aos pacientes, né, a partir, mesmo que eles não entendam, né, muito disso, das nossas orientações, das nossas abordagens, né, dentro de cada uma delas eu penso que eles acabam se beneficiando, né, quando a gente consegue fazer da abordagem ou da escola, né, esse elo mesmo mediador, esse elo que vai nos permitir acolher, né, e se sentir bem com essa acolhida, isso é fundamental. Alguma dificuldade você sente aí, né, ao fazer a sua escolha em detrimento, né, de abrir mão de outras, ou dificuldades e limitações da própria abordagem, né? Às vezes eu me sinto eu tenho uma certa dificuldade de explicar, e aí eu estou dizendo para pessoas que já entendem um pouco dessa diversidade que é a psicologia, né, que tem uma noção de que a psicologia é diversa, de explicar aonde que a minha abordagem se localiza. Mas às vezes também eu me pergunto, né, quem é que está querendo saber? Porque se é o aluno, a gente sabe de que ordem que é, ele precisa fazer uma escolha. Mas se é o paciente, isso não é o mais importante para ele, né? O mais importante é aquilo que a minha abordagem, de certa forma, me ensinou, assim como a sua também. O importante é acolher, o importante é conseguir se deslocar para esse lugar dele, para entender o discurso dele. Então, essas limitações teóricas, ou essas limitações de entendimento do que é a teoria, elas acabam se dissolvendo na relação paciente-terapeuta, mas para os acadêmicos isso é importantíssimo, né? Então eu já sofri muito preconceito de abordagem, porque pessoas muitas vezes não entendem as especificidades dessa escolha, porque você escolheu a psicanálise assim como eu escolhi a Gestalt. Eu escolhi a Gestalt pela preferência por um autor. Assim como dentro da psicanálise, você também tem preferência por autores específicos, né? Porque é uma grande corrente e vários desdobramentos, vários pontos de vista de vários autores. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de me explicar, né? Para os alunos, basicamente, ou para quem entende um pouco dessa pluralidade da psicologia. Eu penso que enquanto limitação, né, ou dificuldade mesmo, ao fazer uso da psicanálise como orientação da minha clínica, é da não diretividade, que em alguns casos, né, que a gente, numa primeira sessão, a gente consegue perceber, né, pelas exigências atuais, pelo imediatismo que alguns pacientes, né, trazem, nos apresentam suas questões, né, então assim, manejar o caso, né, sem essa diretividade, às vezes é mais difícil, sim, né? Às vezes seria mais simples a gente dar uma dica, a gente aconselhar, o que não cabe, né, a partir de uma orientação psicanalítica. Né? Esse é um problema real que os nossos alunos vão viver cada vez mais fortes, né? Essas pessoas que estão formando agora e que vão formar, a gente também passa por isso, mas temos um pouquinho mais de experiência, acabamos, né, dando um jeitinho, mas os nossos alunos têm uma realidade de um público muito mais imediatista mesmo, que quer uma resposta muito mais rápida, que quer que a terapia seja muito mais palpável. É a marca da sociedade. Resultados aí, né, mais rápidos, né? Então, Maria Rita, para a gente poder, né, encerrar essa discussão, ou pelo menos pôr um ponto, né, nesse momento, o que você traz enquanto orientação, né, para quem está fazendo a escolha nesse momento? Eu penso que alguns pontos são importantes
e muito fáceis de serem observados. Eu acho que o primeiro é estar atento às relações que você estabeleceu dentro da faculdade. Então, os professores que você se identifica com a forma como eles são profissionalmente, né? E também dentro de sala de aula é uma forma, né? É um ponto para se pensar. As teorias que você foi se identificando, muitas vezes o aluno não para pensar que tem um ponto comum naquelas matérias que ele sempre gostou mais, né? E também pode ser também que a escolha aconteça por aquelas matérias que ele nunca gostou, né? A psicologia tem dessas coisas. Mas eu acho que o ponto mais importante é você estar atento à forma como você explica os fenômenos que acontecem. Então, a resposta para a abordagem está muito mais na sua forma de ver um fenômeno e explicar o porquê dele ter acontecido, porque certamente comunga, ou se aproxima, ou dialoga com algumas das teorias psicológicas. E isso é importante porque já é uma forma natural de você pensar o mundo. Então, se você escolhe uma abordagem mais próxima a essa sua forma de ver, você vai ter uma aproximação, uma familiaridade, uma fluidez muito melhor para poder conseguir pensar aquilo que é falar dentro do consultório. Eu penso que isso facilita também, né, no sentido de um respeito à subjetividade, às particularidades de cada um, né? Então, se você tem aí enquanto característica, por exemplo, né, o dinamismo, querer conduzir mesmo, né, uma sessão, você vai ter que pensar que existem abordagens que são mais diretivas e que vão acolher muito bem essas características, né, Maria Rita? Mas se você não as tem, ou se você, na verdade, né, entende que os fenômenos aí psicológicos, eles precisam ser mais ouvidos, né, do que, na verdade, de intervenções, vão ter abordagens aí que vão acolher também esse olhar, né? Então, o que a gente está aqui, na verdade, né, deixando e disponibilizando a vocês é muito mais do que as questões teóricas, né, do que também aí essa apropriação que desde o primeiro período vocês vão fazendo, né, das disciplinas, dos autores, mas é nesse momento aí da escolha de fazer um casamento mesmo, né, entre essa bagagem teórica e quem você é, né, e como que você, na verdade, quer conduzir o trabalho clínico, que é um trabalho tão importante, tão sério, né? É necessário fazer uma escolha de abordagem para o trabalho na clínica? Certamente. Mesmo que a psicologia tenha esse ecletismo aí de escolas e de abordagens, né, nós devemos aí ter uma fidelização, né? Então tem um eixo teórico, epistemológico, técnico, metodológico, que precisa ser o nosso norte aí na clínica, né? Esperamos que vocês tenham aí gostado do bate-papo, né, da nossa proposta aí nova no canal, né, de trazer convidados. Agradecemos imensamente Maria Rita, né, com suas contribuições. Eu que agradeço, com toda a pertinência para falar do trabalho clínico, né? E desejamos a você aí a melhor das escolhas, né, e sucesso mesmo nas intervenções que a clínica vão te demandar.